Já havia gravado um vídeo sobre e oriento você rever ou ver esse vídeo para que você possa compreender o início. Agora será a continuação. Eu tenho facilidade sim de perdoar as pessoas, mas tem umas pessoas que a gente tem dificuldades, é fato. E perdoar sem sentir vontade não é falsidade, porque Deus, ele quer que a gente perdoe. Deus é amor. Não espere sentir vontade. Ah, quando Deus quer. Se você está esperando a vontade de Deus, então é para agora, é para ontem. Ser uma chave para destravar muita coisa na tua vida. Não espere Deus revelar a vontade dele quando ele já revelou em sua palavra. Se Deus está falando tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, não espera só no seu pensamento que está aquilo, nem esperando a vontade de Deus. Se Deus já revelou para você, para nós, ele é Deus de paz e não de confusão. A vontade dele é que vivamos em união uns com os outros. Foi uma das pessoas que eu senti dificuldade, porque às vezes vai haver vezes que você vai desculpar aquela pessoa, ou até mesmo você pedir perdão, e você vai sentir paz por dentro. Mas nem sempre vai ser assim. E ressaltando, não é falsidade. Por quê? Porque você não vive do que? Do que sente. O que é você não viver do que sente? Ah, hoje eu me acordei triste, mas eu não vou me render a essa tristeza. Ah, eu não quero pedir desculpa àquela pessoa, mas você não tem que querer. Perdão é uma atitude, não é um sentimento. Você não vive de sentimento. Logo, isso conta tanto para você pedir perdão ou desculpar. Não é de sentimento. Lembre-se, grave isso. Não é de sentimento. É uma chave que vai destravar muita coisa na tua vida. Se tu não pega, só se tu não quiser. Como eu já falei, essa foi uma das pessoas que eu senti dificuldade, e a todo momento que essa pessoa vinha aquela revolta de mim, né? E eu já tinha perdoado, mas não estava sentindo paz, porque eu não vivo do que sinto, mas eu estava perdoado. E não é falsidade, eu quero ressaltar muitas vezes isso para você. Então, sabe o que Deus colocou em meu coração? Ore mais por essa pessoa. Eu até me emocionei aqui novamente falando, porque, meu Deus, quando a gente para pensar, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que esse é o amor de Deus por nós. É amar sem merecimento. É essa forma que ele pede. E as orações que ele me conduziu a fazer não foi apenas para que aquela pessoa se arrependa, não. Aquela oração, né? Que é certo, né? Fazer. Mas às vezes também não. Tipo assim, né? Depende. Né? Às vezes você também não vai fazer uma oração de ódio. Mas também é certo também falar, né? Que aquela pessoa muda. Mas, né? Deus me conduziu a orar por aquela pessoa que. Né? O que eu oro para mim, que eu consiga, eu almejo e desejo que aquela pessoa consiga em dobro. Isso foi uma das orações que Deus me conduziu para aquela pessoa. Ou seja, eu fui criando um sentimento bom para aquela pessoa. Na vida, nem sempre você vai fazer o que quer, só quando sentir vontade. Às vezes, é sobre você ir. E na ida, no meio do caminho, você vai sentir. Ir sobre você fazer mesmo sem querer. Ou seja, o meu ir aqui foi o quê? Foi perdoar mesmo sem sentir vontade. E durante eu pude ser envolvida de compaixão por aquela pessoa, coisa que eu não sentia. Se eu não tivesse tomado essa atitude, porque não foi sentimento, porque meu sentimento dizia o contrário, se eu tivesse tomado essa atitude, eu teria sido limpado dentro de mim aquele sentimento. Então, não espere aquele sentimento ser limpado de você para você perdoar, porque vai ser durante o perdão, durante quando você ora pelaquela pessoa. Toda vez fica aquele turbilhão de pensamentos a respeito de alguém, porque não é só com você não, viu? Às vezes fica assim, porque aquela pessoa age de tal forma comigo, porque não sei o quê. E todas as vezes que isso acontece comigo, Deus me conduz a ter um momento de oração profunda pelaquela pessoa, uma oração detalhada de tudo que eu peço para mim, pedir para aquela pessoa. E é assim que eu sou envolvida de compaixão por aquela pessoa, e aquele sentimento ruim já se desfaz. No Antigo Testamento, a gente encontra versículo que diz que a gente deve amar ao próximo como amamos a nós mesmos. No Novo Testamento, a gente encontra um novo mandamento que Jesus nos dá, que fica em João 13:34 ao 35. Ele diz: agora eu lhes dou um novo mandamento. E que mandamento, meu Deus! Amem uns aos outros. Como? Como amar uns aos outros nesse novo mandamento? Assim como eu os amei. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Assim como Jesus nos ama, a gente deve amar. E que amor é esse? O amor de Deus que entregou seu único filho para morrer por todos. Então imagine comigo, os pais e as mães irão entender melhor. Imagine você entregar seu único filho por amor de quem não merece. Você não entregaria nenhum, imagine único. Você não entregaria por quem merece, imagine por quem não merece. E foi assim que Deus fez, entregando seu único filho. Quem entregaria o seu único filho? Alguém que ama incondicionalmente. Amor sem merecimento. Ah, mas é Deus, é Jesus, né? Mas a gente não aguenta, não suporta, não. Aguenta, suporta, porque ele não colocaria um versículo sequer que a gente não suportasse. E eu sou prova viva de que cada versículo que Deus inspirou seus homens para escrever, somos capazes de cumpri-los.
Toda vez que você sentir dificuldade de amar alguém, de perdoar alguém, você vai lembrar do sacrifício que Deus fez, entregando seu único filho, do sacrifício que Jesus fez, morte de cruz. Então você vai lembrar disso toda vez que alguém errar contra você. Eu preciso amar como Jesus me amou, como Deus me amou, me ama. Logo você vai tomar em consciência que você também precisa amar, mesmo sem merecimento. E lembre-se também das vezes que você errou e pecou contra seu pai, e todas as vezes que ele lhe perdoou, e quem é você, quem somos nós para não perdoar? Como aquela pessoa não estava sensível a pedir uma desculpa, eu tive a oportunidade de rever aquela pessoa e aproveitei, tomei a atitude de ir lá e pedir desculpas. Assim, se você que está sensível, é você que toma a iniciativa, independente de quem tenha começado. E eu resolvi, e falei, né, se, né, porventura eu fiz alguma coisa que lhe machucou, né, eu quero lhe pedir desculpas. Embora eu confesso que eu esperei um pedido de desculpa também. Mas não aconteceu isso, né? Mas, e vem muitas coisas somente. Oxe, aquela pessoa fez isso tudo com você e não vai nem pedir desculpa. Mas isso são o quê? Pensamentos, né? Satanás jogando na sua mente para que você não esteja em paz com aquela pessoa e procure confusão. Mas eu não decidi ouvir essa voz. Eu decidi ouvir a voz de Deus e ficar tudo certo. Já fiz minha parte e foi isso. E perdoar não é a ausência de vir pensamentos ao contrário, porque Satanás, ele quer lançar pensamentos para você agir ao contrário. Mas você desvia o pensamento, o segredo está desviar o pensamento e inclinar seu pensamento, seus olhos para Deus. E tá tudo certo. Porque assim, tanto eu como outras pessoas já vi fazendo isso também, a gente tem esse costume de pedir desculpas até pelo que a gente nem imagina que fez, né? A gente tem o costume de falar, me desculpe por qualquer coisa, mas de isso a pessoa fez. Mas o que eu trago em mente? Amar sem merecimento. Essa é a chave que destrava muitas coisas. Lembro de uma vez também que eu fui até essa pessoa, né, que tinha passado o limite. Aí eu fui, né, e perguntei por que tá fazendo isso e tal. Embora, né, eu falei um pouco grosso, não gritei nem nada, mas, né, fui um pouco grosso. Então já quis pedir desculpa por isso também, embora aquela pessoa causou aquela confusão toda, mas eu prefiro estar em paz. Às vezes você vai precisar pedir desculpa por uma ação que você fez, mesmo aquela pessoa que causou aquilo, mas você tem que pedir desculpa também, pra ficar em paz, tudo. E, tipo, se fosse hoje em dia, né, não iria com essas palavras, né, acusando, independente que aquela pessoa realmente tá fazendo aquilo, né. Você hoje iria sim, que é bíblico, ia até aquela pessoa, eu aprendi que é bíblico, ia até aquela pessoa, mas, né, você pode, assim, pegar um pouco mais firmes, né, na palavra, mas também não com ironias, né, que certamente foi da forma que eu usei, né, mas é isso aí, gente. Foi no tempo da ignorância. Eu fui pedir desculpas, né, por esse ato que eu fui, né, embora foi a pessoa que causou, porque inventou coisas horríveis de mim, né, que causou essa minha reação. Mas embora eu senti ir lá pedir desculpa por isso e por outras coisas, né, que tipo assim, porventura eu tenha feito, que eu não lembrasse, e, né, e senti, né, que aquela pessoa não veio até mim, eu fui lá, né, pedir. E se a pessoa não pediu, é com ela em Deus. Eu estou em paz e amando como Deus amou. É haver casos que aquela pessoa vai te causar um dano, que vai provocar uma reação sua com aquela pessoa. E você vai ter que ir pedir desculpas pelo que. Alguns sim irão pegar essa chave, mas outros não. Mas quem tá perdendo, quem tá deixando de avançar, quem tá deixando de crescer em todas as áreas por falta de um perdão, é você que vai dizer que isso é besteira, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu sou dono do meu próprio nariz. Você mesmo que está dizendo que isso é besteira, que não vai fazer isso, saiba que Deus é forte, eu vou falar agora. Mas a verdade precisa ser ouvida, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um versículo. Deus não ouve a sua oração. Ele escuta, mas não atende. Ele não atende orações de quem precisa liberar o perdão.